Olá pessoal, aqui é a Jéssica Carbonelli do Mundo Estética. Estamos aqui com mais um ao vivo, mais uma aula ao vivo para você aprender o máximo possível e levar tudo de importante na sua área, na sua prática clínica. E hoje eu estou aqui com a professora Ludmila Bonelli. É um prazer imenso recebê-la mais uma vez. Que bom que eu estou aqui de novo. Boa noite para todo mundo. Bom, vamos aguardar alguns minutinhos para começar, mas eu gostaria de conhecer um pouquinho você melhor. Então, fale aí nos comentários de onde você é, qual a sua profissão. Conta um pouquinho pra gente batendo um papinho até esperar todo mundo chegar. Contem pra mim também se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Quem estiver conseguindo me ouvir, por favor, escreva aí nos comentários. Hoje nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Instagram. O pessoal do Instagram tá vendo aqui a tela do nosso computador. Mas, pessoal do Instagram, eu gostaria de falar para vocês, se vocês quiserem ver um pouquinho melhor, entra lá no YouTube do Mundo Estética, que a transmissão é 1000 vezes melhor, porque aqui eu tô só para mostrar para vocês, eu tô aqui só filmando a telinha. E hoje o assunto é um assunto, assim, incrivelmente amado pelos profissionais da área da estética. É verdade, né? é verdade. Eu acho que não, é muito raro um profissional da área da estética que não trabalhe com celulite. Hoje eu estava brincando de manhã, falei, gente, quer chamar atenção, fala de celulite, porque o pessoal quer saber, é como se as pessoas ainda estivessem sempre buscando alguma coisa para poder entender por que tem, entender por que não acaba, né? Verdade. Que não é uma coisa complicada, é isso que a gente vai ver hoje. Só que normalmente quando a gente se forma, ou na faculdade, ou no técnico, a gente aprende muito um padrão. É verdade. E tu não fala pra gente que celulite não tem como sumir, que celulite é difícil de tratar, dependendo do grau, então, aí que é melhor nem encostar. Celulite não tem cura, é verdade. Não tem cura. É verdade. E vocês vão ver o contrário aqui, isso que é legal. Vocês vão ver que nem todo furinho, como a professora Ludmila sempre diz, é uma celulite. E quando eu comecei a aprender isso com a professora Ludmila e também com o professor Johnny Zagni, que nem todo furinho é celulite, eu falei, como assim não? O bumbum lá cheio de furinho, lógico que é celulite. É verdade. E eu, profissional da área, falei, não, como assim? Não faz sentido. Eu avalio em graus. E vocês viram que o tema dessa aula é celulite 100 graus. 100 com S, então nenhum grau. Muita gente fala assim, é 100 do número 100, 100 graus, é quente, alguma coisa assim. Eu falei, não, gente, vocês vão ver como avaliar adequadamente essa celulite, sem precisar ficar avaliando grau 1, grau 2, grau 3. E vocês também vão ver que nem tudo realmente é celulite. Às vezes a gente confunde celulite com flacidez, com gordura localizada, e você avaliando de uma forma inadequada, vocês também não trazem o resultado adequado para o cliente de vocês. E às vezes até piorando alguns resultados, né? O que acontece? Eu sempre falo que a gente não pode continuar na estética sempre falando que alguma coisa não acaba. A celulite é uma delas, né? Ela não acaba, ela não melhora, é um paliativo, nós vamos melhorar o aspecto. E ficar nessa de melhorar o aspecto, o cliente vai embora, o cliente desiste, o cliente começa a ficar com a autoestima baixa, desanima tenta bastante. todas as máquinas, exatamente porque ela tem sido realmente avaliada de uma forma errada. Se a gente consegue avaliá-la de uma forma correta, os resultados vão ser muito melhores, muito melhores. Você vai poder conversar com seu cliente, você vai poder falar com ele com mais certeza daquilo que a gente vai conseguir. E é fácil, não é difícil. Só que as pessoas vêm com essa cultura que fica agarrado no neurônio da gente, né? Como com manchas, por exemplo. A mesma coisa, né? Então a gente sempre vai estar falando. O cliente já chega no nosso consultório falando, não tem celulite. Doutor, eu vim até te procurar porque me falaram que aqui é diferente. Mas mesmo assim ele chega com o pezinho atrás, ele ainda não acredita. Triste ainda, né? Então, tudo começa em uma avaliação? Precisa realmente avaliar de um jeito Tudo começa em uma avaliação. especial? Eu acho que é muito, muito mais importante do que os próprios aparelhos. Enquanto você estava falando aí, eu estava lembrando, existe um site americano, e que pena que eu não estou lembrando do nome dele agora, faz tempo que eu não falo disso, que ele avalia, né, o mundo todo avalia as máquinas, as tecnologias mais atuais do mercado. Então, tem avaliação das máquinas, né, de estética para celulite, para rugas, enfim. No de celulite, é o local onde as avaliações são sempre ruins. O cliente sempre entra reclamando das máquinas. E eu fico pensando, as máquinas são tão boas, é tecnologia tão evoluída, tecnologia que foi lançada. E aí, quer dizer, o problema não está na máquina, o problema está na avaliação. Porque senão aquele site ali não poderia estar mostrando um resultado ruim. Pelo tanto de máquina bacana que tem.
Então, o problema não são as máquinas, o problema é a pessoa que está atendendo, a avaliação que não está sendo bem feita. E falta de conhecimento Sim. também, às vezes fica atrelado. Eu aprendi na faculdade, são 4 graus, o grau 1 eu trato assim, o 2 assim, o 3 assim, o 4 assado. Então acaba não trazendo resultado e às vezes também até o prejuízo para o cliente. É o protocolo pronto, né? Tudo prontinho, Receita tudo prontinho. de bolo. Receita de bolo. E essa receita de bolo, ela tem que começar... Ela é muito fácil, mas de certa maneira a gente começa a perder. E depois, às vezes, até a gente mesmo, como profissional com a receita de bolo, a gente também começa a não ter resultado e começa a achar que a gente é o defeito. Verdade. Por um lado é mesmo, né? A gente tem que buscar o conhecimento. Sempre e a gente se vai ter que atualizar, aprender, sim, sempre buscar o conhecimento. Vou ler um pouquinho aqui do pessoal que está participando com a gente. Aqui no YouTube já são mais de 350 pessoas. Gente, antes de tudo, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Mais um ao vivo, mais uma aula. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, vão agregar muito na prática de vocês. Vocês vão começar a olhar a celulite de outro jeito e começar a ver que nem todo furinho realmente é uma celulite. Tem gente do Brasil todo aqui com a gente de fora do Brasil também. Boa noite a todos. Que bacana, gente. Pena que eu não enxergo nada que está escrito ali. Vou lendo aqui, então. Tereza, Renata, Érica, Stephanie, Andréia, muita gente aqui com a gente. Joyce, Paula, boa noite, pessoal. Muito gostoso saber que tem profissional querendo cada vez mais se atualizar e buscar o diferencial para o cliente. Muito bacana. No final, fiquem com a gente até o final, porque tem uma surpresa para vocês. O pessoal da Bibele, da equipe da professora Ludmila Bonelli, criou um e-book todo especial para vocês saberem ainda mais sobre celulite. Então fiquem com a gente até o final, será totalmente gratuito, é só baixar, mas é só para quem ficar até o final. Então fiquem com a gente. Olha, o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Natal, Pernambuco, pessoal de Portugal, só, Espanha. Olha que bacana. Campinas, Santa Catarina. Então tem gente de todo lugar aqui querendo se atualizar com a gente. Então tá todo mundo me ouvindo bem? Qualquer coisa vão escrevendo aí pra gente nos comentários. No final dessa aula, a professora Ludmila Bonelli vai responder algumas perguntas, então vão deixando suas perguntas aí no comentário. Muito obrigada para você que está no YouTube, no Facebook e também nos acompanhando no Instagram. Nós vamos iniciar agora aqui a nossa aula, o nosso PowerPoint. Tem esteticista, fisioterapeuta, farmacêutica, biomédica aqui com a gente, nutricionista. Na verdade, todas essas pessoas trabalham com celulite, né? Então elas têm que ficar por dentro mesmo e têm que sair desse mundo que eu chamo que é o mundo do tempo do dinossauro, né? Avaliação ainda em celulite em graus. Por isso que às vezes os resultados acabam não aparecendo mesmo. Olha, Brasília, quanta gente aqui. Então nós já estamos com os nossos slides. Bom, gente, então hoje a aula é sobre celulite. É um novo conceito, uma nova avaliação, mas que não é tão nova assim. Porque a professora me contou que, na verdade, sempre viu a avaliação de uma forma diferente. Eu vou considerar que eu vou fazer 20 anos de tratamento, de trabalhar com pele, com estética, enfim, né? Com a parte toda corporal e facial. Estou fazendo 21 anos agora em 2018. Então, quando eu comecei a trabalhar com estética, eu não sabia fazer nada que eu sei hoje. Realmente não sabia. Eu trabalhava numa outra área, né? E aí eu cheguei na estética, mas eu cheguei com o meu olho da área que eu trabalhava. E aí as minhas clientes chegavam no meu consultório e quando eu fazia avaliação eu não sabia direito ainda o que fazer. E aí elas já chegavam falando que tinham celulite, eu era novata na área, ia fazer a minha avaliação e aí elas falavam, por exemplo, assim, doutora, eu tô com uma celulite de 3º grau. E às vezes eu olhava aquele bumbum, por exemplo, e via que ele tinha uma flacidez de músculo. E eu falava com a cliente assim, não, você não tem celulite, você tem uma flacidez de músculo. E a cliente falava assim, não, doutora, a senhora está enganada, eu tenho celulite. E eu ficava brava porque eu tinha certeza que era uma flacidez do músculo e tentava tratar dessa maneira e o meu cliente não aceitava. Eu perdia o meu cliente porque eu estava falando para ele o que era verdade, né? Então eu tive que ainda começar a inventar umas mentirinhas. Não, você tem flacidez de músculo e celulite para aquele cliente poder ficar e ver o resultado que porque eu podia proporcionar. Ele aprendeu exatamente, exatamente. Então foi desde essa época, eu vou considerar que eu falo de aspecto celulítico ou celulite 100 graus, só que agora a gente está falando mais abertamente, porque agora tem muito mais tempo de experiência. Acabou de sair nem sei se eu comentei com você, acabou de sair um artigo nosso científico. Olha, que gostoso, artigo nosso parabéns. Científico, nós avaliamos mais de 100 pessoas e 95% dessas pessoas não tinham celulite.
Então, esse artigo acabou de ser publicado agora. Achavam que tinham celulite. É o artigo original. Muito bacana o artigo. Acho que eu nem te falei, acho que eu esqueci. Então, que é tanta coisa. Divulga pra gente poder acompanhar depois eu também. coloco a revista que é. Falo pra vocês. Então, eu vou trocar aqui o slide. Bom, antes de começar, se vocês querem receber novidades e dicas da área da estética diretamente com a professora Ludmila Bonelli, com a equipe da Bibeli, é só você enviar "eu quero" para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela, 31 99217 2101. Então é só você enviar "eu quero" no WhatsApp, printem essa tela, tirem foto para vocês não perderem essa oportunidade. Eles enviam bastante novidade da área da estética, muitas dicas de cosmético, muitas dicas de ativo para você trabalhar da melhor forma na área da estética, da saúde e da beleza. E se você também quer mais novidades, não perder nenhuma das nossas palestras, nenhuma das nossas aulas, envie "eu quero" pro nosso WhatsApp, do WhatsApp do Mundo Estética, está aparecendo aí na tela também. Pessoal, antes de começar de fato essa palestra, eu peço para vocês, se você estiver no YouTube, no Facebook ou no Instagram, que fique só com a gente, feche todos os aplicativos, feche todas as abas, as janelas, esteja num Wi-Fi de qualidade para você não perder a transmissão, para ela não ficar lenta, porque o ao vivo ele realmente é um vídeo um pouquinho mais pesado do que um vídeo comum. Então você precisa estar no Wi-Fi de qualidade e também precisa estar com tudo fechadinho com a gente. Não deixe de compartilhar com seus amigos, aproveite o momento agora para chamar o pessoal aí que trabalha com estética ou que está estudando na área. Nós devemos sempre compartilhar conhecimento e ainda mais conhecimento de qualidade, que vai agregar muito valor nos serviços de vocês. Então, bom, pronto. Vamos começar a aula. Já vamos começar com a figura dessa, né? O bumbum mais famoso do Brasil, o bumbum mais famoso do Brasil. Bem, gente, então já vou falar, né, Jéssica? Já posso começar? Pode começar. Então, olha só. Nós vamos ficar juntos aqui agora um tempo para poder a gente tentar tirar dúvidas e realmente posicionar e mostrar para vocês o que a gente tem que fazer, conceitos que a gente tem que mudar, porque se a gente não mudar, realmente a gente não vai ter sucesso. Vamos ficar infelizes porque os nossos clientes também vão ficar. Então a gente precisa começar a mudar um pouquinho esses conceitos. É difícil, mas não é impossível. Então por isso que essa palestra hoje ela vai ser sucinta, mas bem objetiva. Só que antes de começar, eu vou começar como se eu estivesse dando uma aula dentro de uma sala de aula cheia de mulheres, principalmente, e vou perguntar para todo mundo dessa sala quem tem celulite nessa sala. E normalmente todas as meninas vão levantar a mão dizendo: eu tenho celulite, eu tenho celulite, eu tenho celulite. E quando eu perguntar para essas pessoas que acham que tem celulite qual o grau de celulite de cada uma vai falar um número, grau 1, grau 2, grau 3. Mas as colegas vão achar que a que falou que é grau 2 é grau 3, a que falou que é grau 3 é grau 1. Então, essa subjetividade de avaliação da celulite, avaliando a celulite pela quantidade de buraquinhos, de furinhos, é que faz com que a gente não tenha êxito e não tenha resultado nos tratamentos e que continue falando que a celulite não acaba. Então, quando eu olho esse bumbum agora, eu queria que todo mundo que estivesse assistindo prestasse bem atenção nesse bumbum, que a pessoa que me cedeu aí, a gente está andando com ele com o Brasil inteiro, e é bom a gente falar dele, porque no finalzinho da minha palestra, eu quero comentar sobre o que é esse bumbum dessa minha cliente. Ludmila, então, o pessoal está aqui te interrompendo, né? O pessoal está aqui falando, quando você perguntou quem tem celulite, todo mundo aqui, quem não tem? Quem não tem celulite? Eu não tenho celulite, não. A professora não olha tem, que interessante, não. Gente. Vocês vão ver nessa aula que o que você pensa que é celulite... Exatamente, quem não tem. Não é celulite. E é engraçado que às vezes quando a gente posta alguma coisa nesse sentido, as pessoas entram mesmo com um tom assim, às vezes até de crítica. Ah, tá certo, a professora tá falando isso, né? Mas a gente tem celulite. Mas vamos prestar atenção nesse bumbum, olha só. Se todo mundo agora olhar, e depois a Jéssica pode até me falar se alguém tá fazendo esse comentário, nós vamos imaginar que esse bumbum tem muita celulite. E cada um, eu queria que falasse que grau de celulite que tem. Uma vai pensar que é primeiro, outra vai pensar que é segundo, outra vai imaginar que é o terceiro grau. Então, esse bumbum mostra pra gente que nós podemos avaliar de uma forma tão errada
que subjetivamente, pelo tanto de ondulação, pelo tanto de buraquinho que tem, uma acha que é 1 grau e outra acha que é outro grau. Então aí a gente já começa a ver que a avaliação está acontecendo de uma forma completamente errada. Isso não tem como continuar, a gente não pode deixar mais continuar fazendo a avaliação dessa forma e realmente não tem alguma coisa palpável para a gente poder fazer essa avaliação, o que a gente chama avaliação em graus. Então todos nós agora vamos pensar juntos aqui, porque estamos juntos, né, durante esse tempo aqui agora, que nesse bumbum aí, todos nós vamos pensar que esse bumbum tem o que a gente chama do aspecto celulítico. Mas que esse aspecto celulítico, nós temos 4 coisas que parecem com aspecto celulítico, mas na verdade são 4 coisas completamente diferentes e completamente definidas. Então vou passar o primeiro slide para a gente ver exatamente a primeira coisa. Olha só, eu estou com o bumbum ali da nossa cliente e eu estou com várias fotografias ali lembrando que se eu tiver uma flacidez muscular, então que se eu tiver um bumbum caído, muito, vamos dizer, muito despencado, muito flácido, mas uma flacidez da musculatura, essa pitose do bumbum vai fazer com que esse bumbum fique despencado, ele se apoie na coxa e aí toda essa região fica ondulada. Mas, na verdade, o que a gente estaria vendo ali seria simplesmente a flacidez de músculo. Então, todos nós sabemos que quando o nosso bumbum despenca, porque a gente está sedentário, não está fazendo uma caminhada, não está fazendo uma ginástica, esse bumbum, ele não vai cair no chão, então ele vai se apoiar na coxa posterior. E quando ele se apoia na coxa posterior, o que é que a gente tem? Um aspecto ondulado parecendo um aspecto celulítico. Só que quando a gente está falando de músculo, o músculo não tem nada a ver com celulite, o músculo não tem nada a ver com a pele, o músculo tem a ver com tônus da musculatura. E para a gente poder trabalhar o músculo, para a gente poder fazer esse efeito e essa melhora desse aspecto celulítico, aí nós estamos falando de alguma coisa que realmente trabalha hipertrofia. E aí, se a gente está falando disso, nós estamos falando de uma musculação, de uma eletroestimulação, como um aparelho no consultório, não é isso? Então, nós temos que entender que a gente precisa de saber avaliar essa flacidez de músculo. Então, quando a gente pede, às vezes, os nossos clientes no consultório para poder fazer uma contração do glúteo, contrai o bumbum, deixa eu ver. Até mesmo se fosse para avaliar a celulite da forma incorreta, né, que é a forma da celulite em graus, o que é que a gente consegue visualizar? Que quando o cliente tenta fazer uma contração, ele não tem força muscular. Então, quer dizer, ele nem tem a propriocepção do glúteo para fazer a contração muscular, e aí a gente consegue visualizar direitinho essa fraqueza. Então, eu preciso de contração forte para me mostrar, eu sou avaliadora, que eu estou tendo uma contração vigorosa. Mas se essa contração não aparecer e ela não for forte, com muita certeza eu terei uma flacidez de músculo. E essa flacidez de músculo me dará um aspecto celulítico, como a gente está vendo dessa cliente. Por isso que eu vou continuar, meninos e meninas, com esse bumbum aí o tempo todo da minha palestra. Para a gente ver que o aspecto é o mesmo, mas só lá no final que nós vamos definir o que é que esse bumbum aí tem. Mas agora nós paramos para pensar que tem um aspecto celulítico, mas que ela pode ter uma flacidez de músculo. E a gente está vendo uma coisa muito interessante aí, que é essa prega glútea. A prega glútea dela, em vez de estar redondinha, está um pouquinho achatada. Isso já denota e demonstra pra gente que a gente realmente tem um bumbum que não tem um tônus adequado. Ele está levemente caído com uma pitose e até a prega glútea está mais retificada, em vez de estar redondinha. Mas agora, nós vamos para o nosso segundo caso, que a gente tem, que parece também um aspecto celulítico, que não tem nada a ver com músculo, não tem nada a ver com graus, mas visualmente pode dar uma ondulação e essas ondulações podem parecer que a gente está visualizando uma celulite, que é a flacidez de pele. A nossa pele, ela está acima do músculo. Então, a pele, ela tem uma flacidez que não tem absolutamente nada a ver com o músculo. A nossa pele tem uma flacidez a nível de estrutura dérmica, aonde a gente tem colágeno. Então, o nosso colágeno vai ficando envelhecido, o nosso colágeno pode ser um colágeno glicado, o nosso colágeno pode ser um colágeno, por exemplo, de uma pessoa que ficou obesa muitos anos e ficou estirado, deformado, e quando a pessoa perde peso, essa pele fica deformada. Então, essa pele despencada,
essa pele que não tem uma estrutura suportando, né, toda essa pele, pode parecer aos nossos olhos que a gente tem um aspecto celulítico, quer dizer que a gente tem uma ondulação. Então aí nós temos o nosso segundo caso, que parece uma celulite, mas que não tem nada a ver. Então, quando a gente está falando de flacidez de pele, a gente está falando de estrutura dérmica, a gente está falando de colágeno, e é nele que eu tenho que atuar, que eu tenho que atuar. Ele não tem nada a ver com músculo, ele não tem nada a ver com celulite, mas tem a ver com essa ondulação vindo dessa flacidez da estrutura do colágeno. Então, nós temos que trabalhar esse colágeno. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Só que aí nós temos um terceiro probleminha, que é o que a gente chama de lipedema. Não sei se vai dar para ver nesse desenho que eu coloquei aí, um desenho muito interessante, que ele mostra que quando os adipócitos aumentam, o desenho está um pouquinho gigante, mas é para a gente poder entender. Vamos entender que abaixo da nossa pele, entre a pele e entre o músculo, nós temos tecido adiposo, muitos adipócitos. Se esse adipócito começa a aumentar, porque eu comecei a aumentar o peso, enfim, tenho me alimentado de uma forma errada, estou sedentária, quando esse adipócito aumenta, ele ocupa um espaço e ele empurra a nossa pele, que é fininha, fininha, para cima. Então, esse aumento da estrutura da hipoderme, que é a nossa estrutura onde estão localizados os adipócitos, eles empurram a pele e eles vão diminuir a circulação. Eles vão fazer o que a gente chama de uma estase. Então, nós vamos ter uma diminuição de circulação, e essa diminuição de circulação vai produzir um edema, que é o que a gente chama de lipoedema. Esse edema vai empurrar a nossa pele para cima, e a nossa pele vai ficar ondulada. Então, essa ondulação da pele é que vai produzir visualmente um aspecto celulítico. Mas até aí, a gente ainda não encontrou a celulite. Nós encontramos um lipedema, um edema produzido pelo aumento do tecido adiposo. Mas visualmente, quando a gente olha, a gente está vendo um aspecto celulítico. E ainda não dá para trabalhar a celulite aí, porque lipedema não tem nada a ver com celulite. Nós vamos ter que diminuir esse edema aí, provavelmente vamos ter que fazer um bom trabalho, por exemplo, de drenagem, usarmos ativos lipolíticos, que sem isso também a gente não vai conseguir. Enfim, nós vamos ter que diminuir o tamanho desse adipócito. Então aí nós temos o nosso terceiro caso, que se parece com a celulite, mas que na verdade não é. Mas finalmente nós temos o nosso quarto caso, que é onde a gente encontra realmente a celulite, que é uma fibrose. Essa fibrose é que vai puxar, vai repuxar a estrutura da pele para baixo. Essa fibrose acontece nos septos fibrosos, pelo excesso do endurecimento da estrutura que envolve ali, né, que também é feita de colágeno. Então, essa fibrose é que vai fazer com que a estrutura da pele fique endurecida e ela fique repuxada para baixo. E esse repuxamento da pele é que vai produzir o que a gente chama de celulite realmente, verdadeiramente, e é só nessa hora que ela vai acontecer. Só que eu gosto muito de lembrar que quando a gente fala de uma fibrose, uma coisa é a gente ter uma fibrose pós-operatória, onde a gente teve uma lesão produzida realmente pelas cânulas ali, né, da cirurgia. Outra coisa é sermos pessoas saudáveis. A gente até pode ser sedentário, mas a gente não está doente, nós não estamos com nenhuma doença instalada no nosso corpo, e achar que realmente uma fibrose vai aparecer numa pessoa saudável rapidamente de um dia para o outro. Porque todos nós, por mais sedentários que a gente seja, por mais alimentação errada que a gente faça, a gente caminha, a gente sai, a gente vai para casa, a gente vai para o trabalho, então existe uma circulação natural acontecendo. Então, para a gente ter uma fibrose numa pessoa saudável, é muito difícil. Por isso que nós fizemos esse trabalho que eu comentei inicialmente com a Jéssica. Nós fizemos esse trabalho com 100 mulheres, para poder tentar mostrar que a maioria dessas pessoas não tem a fibrose. A maioria dessas pessoas não tem a fibrose da celulite. E aí a gente vai ver isso aí agora, exatamente porque nós estamos fazendo esse comentário em relação a esse bumbum. Então, o que a gente tem que entender? Eu vou voltar um slide aqui, tá? Eu vou voltar o slide onde eu falo de fibrose. Eu vou voltar mais um slide, que é onde eu falo de lipedema. Eu vou voltar mais um slide, onde eu falo da flacidez de pele, e vou chegar aqui na flacidez muscular. Porque eu quero perguntar para vocês e quero que vocês pensem junto comigo.
Quero que vocês pensem junto comigo o seguinte. Se eu tiver só flacidez muscular e contrair o meu bumbum, como a gente aprendeu, que só de contrair a gente avalia a celulite, se eu tiver uma flacidez muscular e contrair o meu bumbum, os meus furinhos vão aumentar? Vão aumentar. Se eu tiver, vou passar para frente, se eu tiver só flacidez de pele, só, e se eu contrair o meu bumbum, e na hora que eu contrair, a quantidade de furinhos vai aumentar? Vai aumentar. Se eu tiver o lipedema e pedir para o meu cliente contrair o bumbum, só o lipedema, a hora que ele contrair a flacidez, a quantidade de buraquinhos vai aumentar? Vai aumentar. E quando ele tiver a fibrose também. Então, por isso que essa avaliação só de pedir para contrair está totalmente errada, porque em qualquer desses casos, se eu peço para contrair, todos os casos, a quantidade de ondulações de furinhos vai acabar aumentando. Então, o que a gente tem que começar a parar? De contrair, de apertar, igual a gente está mostrando nessa foto, apertar o bumbum e falar, olha, eu tenho celulite, eu tenho muita celulite. Nós vamos ter que descobrir se essa pessoa tem uma fibrose ou não. Nós já fizemos um comentário que para a gente saber se a pessoa está com a fraqueza muscular, nós temos que pedir para ela contrair. Se ela não tiver força muscular, ela não vai conseguir. Então, a gente descobriu que ela tem flacidez muscular. Se eu quero ver se ela tem uma flacidez de pele, eu vou ter que pegar a pele dessa pessoa. E nós sabemos que a nossa pele é uma espessura extremamente fina. Então, nós vamos ter que saber lidar e avaliar essa pele. E nós vamos agora entender que existe uma diferença entre o lipedema e a fibrose. Então, presta atenção. Chegamos aqui no nosso bumbum da nossa cliente e vamos tentar descobrir se essa cliente, o que ela tem. Ela tem um aspecto celulítico, mas agora nós vamos entender isso mais. Então, olha só, nessa foto aqui, para vocês entenderem, essa cliente aqui é o mesmo bumbum, eu vou voltar aqui, tá? Um slide, dessa cliente aqui. Então, nessa cliente que está com biquíni preto, eu tenho essa foto há 10 anos atrás, um pouquinho mais, talvez há 12 anos atrás. Olha só, gente, que interessante isso aqui, por isso que não dá para continuar avaliando celulite desse jeito. Eu vou voltar de novo para vocês verem como que ela piorou. Olha só, é o mesmo bumbum, é a mesma pessoa. Essa pessoa piorou dessa maneira, principalmente porque ela começou a fazer uma atividade física que vai passar para a gente um aspecto celulítico que é a corrida. Hoje ela é corredora, ela é maratonista, ela corre 25 quilômetros por dia. Olha como que ela piorou, vou voltar aqui de novo, ó. Isso há mais de 10 anos atrás, ela começou a fazer corrida, vou voltar para o slide anterior, e ela piorou. Então, se uma pessoa é uma corredora, e a gente está vendo aí o bumbum de uma corredora maratonista de 24, 25 quilômetros dia, esse bumbum que a gente está vendo poderia estar tão ruim, poderia estar com esse aspecto celulítico. Essa pessoa é uma pessoa muito conhecida minha, por isso que eu estou podendo falar o que ela faz, e foi por isso que a gente escolheu. Então, olha só como que ela piorou. E aí a gente pode achar que uma pessoa dessa tem celulite correndo, fazendo corrida? Então, isso que a gente vai entender agora. Primeira coisa que a gente tem que entender é que há 10 anos atrás, quando a gente foi fazer a avaliação, né, que ela me emprestou o glúteo para a gente poder fazer a avaliação, olha que importante. Quando eu pedi há 10 anos atrás para ela fazer uma contração, ela não teve força para fazer a contração. Vocês podem ver que ela faz uma anteroversão pélvica, ela joga a pelvis para frente, de tanta fraqueza do glúteo. Então, há 10 anos atrás, ela já tinha uma flacidez de músculo. Tanto é que a prega glútea dela era muito retificada. Então, nós temos aí um caso exatamente que não adianta pedir só para contrair e quantificar em graus. A gente está vendo que a gente tem uma fraqueza de muscular muito, muito grande. Então, nós temos que avaliar agora se ela tem a fibrose. E todos nós sabemos que fibrose é uma coisa dura. Se a fibrose é uma coisa dura que repuxa a pele para baixo, se a gente contrair com uma fibrose, é lógico que esse repuxamento vai aumentar. Então, nós temos que fazer exatamente o contrário. Nós temos que pegar a nossa mão, deslizarmos a nossa mão neste bumbum, deslizando de baixo para cima. Logicamente tem uma técnica, uma maneira de fazer. A mão tem que ter um deslizamento linear, a mão tem que ter uma firmeza, né? Às vezes só com foto assim fica difícil, mas só para vocês entenderem. Não pode ser qualquer posição de mão. Mas vocês podem notar que nessa foto, quando a gente desliza a mão, a região fica completamente lisa e a gente não tem aí nenhuma fibrose.
Então, isso mostra pra gente que essa cliente, mesmo há 10 anos atrás, ela parecia ter um aspecto celulítico, mas ela não tinha. Então, vou voltar a foto aqui só um pouquinho e a gente vai ver que quando ela contraiu, aumentaram um pouquinho as ondulações. Não aumentou muito porque ela tem uma fraqueza muscular. Mas quando eu deslizo a minha mão, eu vejo que a minha mão não fica presa. E ao mesmo tempo eu vejo que toda a pele, toda a região ficou completamente alongada, estirada, e a gente não teve ali nenhum repuxamento. Então nós não temos exatamente uma fibrose nessa cliente. Então nós não podemos considerar que essa cliente tem uma celulite, tá? Ludmila, o pessoal está perguntando, então, a primeira foto, ela de branco, Vou voltar com lá. biquíni branco. É uma foto de praticamente uns 8 anos depois da primeira. 8 anos depois. Depois ela começou a correr. Olha como que ela piorou. É o mesmo bumbum. Aí o pessoal tá perguntando por que a corrida causou isso. Tem gente até perguntando se foi o estresse. Não, isso é muito bom. Porque eu ia falar isso, mas aí a gente já começa a mudar um pouquinho. Mas vamos entender, é muito boa essa pergunta. Porque olha só, vamos entender uma coisa, gente. A gente acha que quando a gente corre, né, nós vamos ficar mais gostosas, o bumbum vai endurecer, vai ficar durinho, vai ficar uma maravilha. O que é a corrida, principalmente uma corrida de 25 km dia, durante 5 anos, faz com o músculo e faz com a pele? A ação mecânica da corrida produz uma flacidez do músculo extremamente grande, e a ação mecânica da corrida produz na pele. Todo dia a pele faz isso. Então, todo dia a pele começa a ficar deformada. Ela adquire uma flacidez. Então, por isso que os corredores vão ter essa piora, que é o caso, por exemplo. Eu lembro que quando eu conversei com ela e ela começou a correr, eu falei, olha, se prepara para ficar com uma flacidez que você nunca vai entender por quê, porque ela não é da área, mas nós que somos da área vamos entender. Isso é pela ação mecânica do excesso de impacto. Imagina quantas pisadas fortes um corredor de 25 quilômetros dá. Imagina quantas vezes esse bumbum faz assim. Muitas, muitas, muitas vezes, durante muitos anos. E vocês sabem que o corredor não para de correr, ele corre de domingo a domingo. Então, nós temos aí um caso com aspecto celulítico, não tem nada a ver com celulite, provavelmente aí realmente a gente tem flacidez de músculo, flacidez de pele, um lipoedema pelo excesso de liberação de cortisol, do excesso do estresse da corrida, mas fibrose com muita certeza, aí a gente não tem, exatamente porque é uma pessoa que trabalha sua circulação, ela corre, não tem como fazer uma fibrose e aparecer uma fibrose numa cliente dessa, tá? Não sei se deu para entender, mas qualquer coisa também é só perguntar de novo. Então, aqui a gente está falando da avaliação, nós vamos deslizar a mão e aí a gente não vai encontrar a fibrose e vamos ter que avaliar as 4 coisas que eu falei. Saber realmente se é o músculo, se é a pele, se é o lipedema, se são as 3 coisas associadas para saber como que a gente vai agir, como que a gente vai entrar com o nosso tratamento. E aí a gente chega nos resultados. Eu só vou ter eficiência nos resultados se eu souber lidar com essa avaliação diferenciada, com esse novo conceito de avaliar e realmente avaliar a celulite 100 graus. Isso é uma coisa que a gente já vem falando há muitos anos, né? Nós iniciamos falando isso, acho que desde o nosso primeiro congresso em Belo Horizonte. Eu e o professor Johnny Zagni, falamos há mais de 10 anos sobre como avaliar a celulite sem avaliar em graus. As pessoas que têm feito isso têm otimizado demais os resultados no dia a dia no consultório. Entre aparelhos, entre outras as coisas associadas e principalmente entre cosméticos. Então, assim, todos esses aparelhos que eu coloquei, todos os ativos que nós vamos falar hoje, tudo vai ser bem direcionado e bem separado para cada problema dos nossos 4 problemas relacionados com o aspecto celulítico, tá? Eu hoje não vou falar de máquinas, porque a gente hoje vai falar de dermocosméticos, de ativos, de permeação. Mas é muito importante que a gente entenda uma coisa, e eu venho batendo nessa tecla, independente se eu estou falando isso agora ou há mais tempo. Todas as máquinas que nós temos na nossa clínica, seja a radiofrequência, sejam as terapias combinadas, todas as tecnologias em máquina. O nosso cliente vem no nosso consultório, mas ele vai vir no consultório 1 vez, 2 vezes por semana. Se eu não tiver um bom tratamento home care, um bom tratamento no dia a dia,
eu não consigo melhorar esse cliente com rapidez. Não adianta esse cliente vir só à clínica, fazer hoje uma radiofrequência, ir embora e voltar só na semana que vem. Eu preciso de tratamento também no dia a dia, no consultório, dentro de casa. E não tem como a gente ficar 7 dias esperando para a próxima sessão do aparelho, 7 dias esperando para a próxima drenagem, 3 dias esperando para fazer a nossa outra sessão de drenagem. Eu preciso de um combate. Porque, gente, trabalhar a flacidez de pele não é simples. Recuperar uma pele flácida não é simples. Recuperar um músculo flácido também não é simples, porque cliente de estética não gosta de ginástica. Diminuir um lipedema também não é tão simples assim. Então, se eu não tiver aquele combate no dia a dia, principalmente com aquele uso diário do dermocosmético, os meus resultados vão demorar muito tempo para acontecer. E aí esse cliente vai desistindo. A gente, por exemplo, se a gente pegar o próprio bumbum da nossa cliente corredora, vocês imaginam só, ela não vai parar de correr. Ela vai continuar estimulando flacidez de pele, continuar estimulando flacidez de músculo, continuar talvez tendo lipedema para liberação de cortisol. Então eu preciso de alguma coisa que todos os dias eu ajude no combate dessas associações aí que a gente está falando e dessas características do aspecto celulítico. Então nós vamos começar a falar aqui da flacidez muscular. Eu hoje vou focar em ativos de alta tecnologia, em ativos de alta permeação, em ativos que têm muita publicação científica. Nós não vamos falar nada hoje que está na moda, nós já vamos falar de coisas e ativos que estão no mercado e que já tem muita utilização. E com isso também a gente tem muito respaldo científico para poder estar falando, para poder falar de resultados e para poder realmente estimular o uso diário para o nosso cliente. Então nós temos um ativo, gente, que eu sou completamente encantada com ele. Eu acho que desde a primeira palestra que eu fiz na minha vida, eu falei sobre cosméticos funcionais. Essa foi uma das palestras que eu mais me encantei, primeiro que eu fiquei mais nervosa, que foi uma das primeiras da vida, e eu já estava falando de DMAI. Isso vai ter mais de 10 anos. O DMAI, quando eu tenho um DMAI de boa permeação e eu tenho uma concentração na faixa de 10%, não pode ser menos, eu consigo fazer com que o DMAI, porque ele é um ativo que permeia, ele ultrapassa as camadas da pele, ele consegue chegar no músculo e estimular a produção de acetilcolina. Então o DMAI estimula uma contração muscular. Ele é um produto que foi desenvolvido para isso. Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma flacidez de músculo, tem preguiça de caminhar, não gosta de fazer ginástica, mata mais a ginástica do que faz, ela vai na clínica até fazer o aparelho que eu coloquei aí, que é uma corrente, uma eletroestimulação. É super importante a eletroestimulação no aspecto celulítico quando a gente está falando de flacidez de músculo. Tem que fazer. Só que o nosso cliente também precisa desse estímulo todos os dias. Então, se eu uso o DMAI todos os dias a 10%, eu consigo otimizar e estimular esse músculo todos os dias a uma leve contração. É lógico que o DMAI é um produto, ele não é uma contração feita por um aparelho. Então, ele não tem a força de uma eletroestimulação, mas ele tem o comando. Então, ele tem que ser usado todos os dias quando a gente tem um aspecto celulítico. E, de preferência, de dia, porque é de dia que a gente tem a ação da gravidade empurrando, né, a gente aí para baixo e ajudando nas pitoses, tá? Eu coloquei aqui uma foto de uma mulher que foi nossa cliente só com utilização do DMAI. Ela usou, inclusive, o nosso produto durante 10 dias, só que eu pedi para ela usar para tirar essa foto. Logicamente, a foto não é muito bonita, porque o glúteo eu precisaria de mais coisas. Mas olha a diferença de levantamento do bumbum com a utilização do DMAI 10%, 2 vezes por dia, durante 10 dias. Então, o DMAI, gente, ele tem uma ação muito importante para a gente trabalhar a flacidez de músculo no aspecto celulítico. Não dá para ficar sem ele. Eu falo que a gente tem que andar com ele na bolsa. Eu falo assim, eu faço minha ginástica, mas viajo muito. O dia que não tem ginástica, não dá para ficar sem DMAI. Então, tem que fazer esse estímulo todos os dias. Só que agora a gente chega aqui no nosso segundo caso, que a gente já falou, né, anteriormente, que é a flacidez de pele. E a nossa flacidez de pele, logicamente, uma máquina que eu sou encantada é a radiofrequência. Nós vamos utilizar a radiofrequência no nosso consultório.
Mas no nosso consultório, a cliente vai no consultório 1, 2 vezes semana, ou às vezes até de 15 em 15 dias, dependendo do processo de radiofrequência que for feito. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter ativos que ultrapassem a camada córnea e que cheguem até a minha derme, que melhorem a estrutura do meu colágeno que está na derme. Então, eu preciso de ativos lipossomados, eu preciso de ativos que venham dentro de silanóis, que sejam permeáveis. E eu coloquei aqui um ativo muito, muito interessante, que é o Extensil. Ele é um permeador, ele permeia, ele ultrapassa a camada córnea, a epiderme, ele chega na derme e consegue fazer com que o colágeno fique mais encolhido. Porque o nosso colágeno é todo enovelado. Então, o Extensil chega nele e contrai, melhora essa estrutura. Quando ele faz esse enovelamento do colágeno aumentar, a pele fica mais estirada, o colágeno fica mais denso, então a pele fica mais firme. Então o Extensil, ele vem como outros ativos, eu poderia aqui falar o dia todo, porque uma das coisas que eu mais adoro é falar sobre colágeno, mas ele vem e consegue melhorar essa flacidez. Eu posso utilizar na cabine, junto com o meu procedimento, com o meu aparelho, máscaras com esse ativo. Máscaras corporais, né? Esse ativo eu vou passar, eu posso fazer uma radiofrequência e passar no final, eu posso passar antes, eu posso trabalhar só com a máscara. E posso recomendar depois também alguma coisa para a pessoa estar usando no dia a dia. Então, esse ativo é um ativo muito interessante para trabalhar a flacidez de pele. E eu coloquei uma foto de uma cliente, uma outra cliente, onde nós trabalhamos só flacidez de pele, sem aparelhos. Olha a diferença que deu no contorno do bumbum. Então, o resultado aí também é um resultado de 10 dias. E eu gosto muito de brincar com essa foto, que a cliente ficou tão empolgada que mudou o modelo da calcinha, já está bronzeada, quer dizer, ela sentiu uma diferença. Só que quando eu peço para fazer essas fotos durante 10 dias, eu peço para a pessoa otimizar um pouquinho o processo de utilizar o ativo. Então, eu peço normalmente 2 vezes por dia, tá? E aí, aqui a gente chega no lipedema. Vamos lembrar que o lipedema é o aumento do tecido adiposo, empurrando a pele para cima e realmente aumentando, diminuindo a circulação e aumentando o edema e produzindo aquela ondulação. Como que eu vou diminuir esse lipedema? Eu tenho que fazer 2 ações. A primeira ação é a ação que a gente chama de lipolítica. Então, eu tenho que usar ativos que permeiem a pele e que cheguem até o adipócito. Eu tenho que diminuir a quantidade de gordura, né, dentro do meu adipócito. Eu tenho que fazer uma lipólise. Nós vamos fazer isso com máquinas no consultório. Podemos usar a terapia combinada, entre outras tecnologias. Mas eu tenho que todos os dias dar esse comando para o meu adipócito. Eu tenho que esvaziar. Porque não adianta, gente, trabalhar emagrecimento, trabalhar esvaziamento do adipócito é uma coisa difícil. Porque quando a pessoa tomou uma cerveja num dia, ela já alterou toda a alimentação. Então, eu falo assim, esse combate com a adipócito, ele tem que ser diário. Eu tenho que ter um ativo que eu utilize ele todos os dias, exatamente para ajudar nesse esvaziamento do adipócito. Então, eu coloquei ali um ativo que eu gosto muito, que vocês já conhecem, logicamente, que é a cafeína. Mas eu quero chamar a atenção principalmente, não só para a cafeína, mas para extrato seco da laranja amarga. A laranja amarga ela é muito ácida. Então, ela está sendo muito estudada para produzir lipólise dentro do adipócito. Então, nós temos a sinefrina, que é o extrato seco da laranja amarga, que ele consegue permear a pele, chegar na hipoderme e conseguir fazer essa eliminação da quantidade de gordura dentro do adipócito. Por isso que a utilização tem que ser diária, tem que ser todos os dias. Só que no lipedema nós também temos que trabalhar com os elementos que são drenantes. Então, a gente vai fazer a lipólise, mas a gente também precisa de drenar. Então, temos que usar ativos que são fitodrenantes. Ativos, por exemplo, como fucus, ativos como castanha da Índia, logicamente com permeadores que carreguem esse ativo aí para dentro da pele, no sentido de diminuir o edema. Então, vamos associar as 2 coisas. E aqui eu vou colocar uma foto, apesar de ser de um abdômen, eu queria mostrar para vocês a diferença que deu nesse abdômen só com ativos lipolíticos e fitodrenantes, com permeadores
de alta tecnologia, de alta performance. Olha a diferença e olha a diferença de lado. Foram só 10 dias, sem dieta, sem atividade física. Vocês podem ver que a cliente praticamente não emagreceu. Diminuiu realmente o abdômen dela. E lembrando que no abdômen, a gente não tem celulite, no abdômen nós temos um lipedema. Por isso que essa diferença aconteceu aí de uma forma tão especial e tão rápida, né? E aqui também eu vou mostrar um corpo usando também os ativos lipolíticos, quer dizer, a cafeína, o extrato seco da laranja amarga, usando aí também os ativos fitodrenantes, o fucus, a castanha da Índia, a centelha asiática. Olha a diferença, vocês vão vendo que a pessoa não emagreceu e olha a diferença do aspecto celulítico nas coxas, é muito grande. Com apenas 10 dias de uso só dos ativos. Vocês imaginam se a gente estivesse associando alguma coisa, porque hoje a palestra ela é mais direcionada para os ativos. Olha a diferença na região posterior, com 10 dias, usando os dois tipos, né, de ativos, lipolíticos e fitodrenantes, 2 vezes por dia. E aí a gente chega na fibrose. Se realmente a gente encontrar uma fibrose, se realmente a gente tiver uma fibrose instalada, nós vamos ter que usar ativos que façam essa ação de desfibrosar. Então, nós podemos usar ativos que são fitodrenantes para diminuir o edema e podemos usar ativos também que consigam diminuir a fibrose. Então, nós temos em alguns produtos, por exemplo, o que eu chamo de fitoterápicos que conseguem aumentar a quantidade de silício na pele, hidratar o colágeno onde a fibrose está produzida e aí a gente tem uma diminuição. Então, um ativo fitodrenante super bacana, que às vezes as pessoas não dão valor para ele, mas logicamente ele tem que ser permeável, é a cavalinha. A cavalinha é rica em silício. E o silício, ele hidrata o colágeno. Então, ele deixa a fibrose menos enrijecida. É muito bacana a gente começar a trabalhar um pouquinho mais com cavalinha, tá? O pessoal está perguntando se esses produtos podem ser associados a alguma massagem, alguma drenagem, modelador, Sim. ou é só passar? A gente só tem que ter o cuidado aqui. Eles foram utilizados isoladamente, sem nenhuma associação com nenhum recurso terapêutico, tá? Todas as fotos que eu coloquei aqui são só os ativos, porque como a nossa palestra hoje era direcionada para isso, eu foquei só em ativos de alta performance. Eles foram muito bem escolhidos, por isso que os resultados são tão bons assim como a gente está vendo, E né? se o profissional puder ou quiser, ele pode associar Ele uma pode massagem. associar. Igual, por exemplo, assim, se a gente tem ali uma fibrose, a gente vai ter só que avaliar direitinho para saber se eu posso fazer, por exemplo, no lipedema, eu tenho que ter muita certeza se eu posso fazer uma massagem ou se eu teria que fazer só uma drenagem, né? Então, a gente também tem que associar com o recurso terapêutico correto, tá? Tem que ter muito cuidado, porque não é só massagear. Às vezes, a gente primeiro tem que tirar o edema. Então, às vezes, a drenagem é mais importante do que a própria massagem, tá? E aqui, gente, olha que bacana, essa foto é muito bacana. Essa foto, nós pegamos o bumbum da nossa corredora, ela emprestou esse bumbum aí pra gente 10 dias, mas na verdade ela ficou fazendo isso em casa. Ela não mudou nenhum tipo de hábito, ela não parou de correr, ela não fez dieta, ela não mudou nada. E nós não associamos nenhum recurso terapêutico, só os ativos específicos para o aspecto celulítico. Neste caso aqui, nós associamos os fitodrenantes, que são centelha asiática, cavalinha para evitar a fibrose, que eu já falei, castanha da Índia, o fucus que tem iodo e ajuda muito. O fucus é uma alga marinha que tem iodo, ajuda muito a diminuir o edema. Mas aqui também nós temos o extrato seco da flor de lótus. E o extrato seco da flor de lótus é um lipossoma que consegue diminuir a fibrose nos casos da real celulite, que não é nem o caso dela. Então, o que eu gosto de mostrar aqui, que é, olha só, essa foto ficou tão mal tirada que fomos nós que tiramos, que saiu diferente aí, a calcinha ficou muito feia, mas dá pra gente ver direitinho. O que eu gosto mais de falar dessa foto não é só o aspecto celulite que melhorou. A tonalidade da pele ficou muito mais saudável, porque a gente recuperou a estrutura, a gente melhorou a circulação. Então, vocês notam que a pele, que também era um pouquinho glicada, ela ficou mais rosada. Então, ficou muito bacana esse resultado. E quer dizer, hoje ela continua correndo, se ela não se cuidar, ela vai voltar a ficar igual a primeira foto que a gente está vendo aí, tá? E aqui eu coloquei algumas fotos para a gente poder ver como que o lipedema melhora, as diferenças. Vocês podem ver aí que a gente tem uma foto que a pessoa realmente melhorou o lipedema nas coxas,
e essa pessoa não perdeu peso, e só com ativos de alta performance, fitodrenantes, lipolíticos e os que melhoram também a estrutura da pele, conseguiram deixar toda a região das coxas mais lisinha. Atrás a mesma coisa lá. A pessoa não perdeu peso e só com os ativos fitodrenantes, lipolíticos, reconstrutores do colágeno, a gente conseguiu deixar a região com menos aspecto celulítico, né? E essa foto também que eu gosto demais, essa foto também mostra exatamente. Nós conseguimos fazer com que a pessoa ficasse bem mais lisinha, o aspecto celulítico praticamente diminuiu e a gente não está vendo aí perda de peso. Isso é só o quê? Reconstruindo estrutura, diminuindo o edema e melhorando circulação. E eu tô achando que essa aqui é a nossa última foto. É isso mesmo. O legal é a autoestima das pessoas Sim, mudando nas fotos, sim, né? sim, muito a gente bacana. até que Muito aproveita bacana. pra se bronzear. E são fotos assim, tudo da gente, foto mesmo ali do dia a dia, né? E elas ficaram boas, essas fotos. Dá pra gente ver direitinho. Dá sim, não, o resultado é incrível mesmo. E o pessoal assim, tá adorando aqui, muita gente que já usa que a linha bom, Bibele que falando. bom, que bom. Elas estão trocando até dicas de como usar, se associa, se Ah, não é? associa. Então o pessoal que já usa a sua linha tá aqui conversando Que bom, e falando que que bom. não trocam mesmo a linha, que os resultados são incríveis apenas passando os produtos, não precisando muitos recursos. Porque o que acontece, Jéssica? Eu peguei a experiência toda que eu tenho desses anos todos e coloquei nos potes, né? Então eu não venho só de uma decoreba, isso com isso é igual a isso, né? Esse produto com esse produto vai fazer esse resultado. É uma experiência do dia a dia mesmo. Então, por exemplo, o nosso produto para celulite, ele foi feito para o aspecto celulítico, por isso ele deu esse resultado. Vou voltar a fotinha aqui, tá? Porque fica parecendo que isso aqui é um Photoshop, isso aqui não é. Esse resultado é exatamente porque o produto tem ativos que foram feitos para contemplar o aspecto e não trabalhar a celulite em graus. Se fosse em graus, provavelmente a gente não teria tido esse resultado. E essa é a corredora. Essa é a corredora. E a calcinha também ficou... E ficou uma maravilha. Ficou uma maravilha. A autoestima dela foi tão grande que até a calcinha é mais bonita. Tá mais morena. Tá. E tá mais lisinha. Bem mais lisinha. O contorno é outro. Exatamente. E não mudou hábito nenhum. E ainda continua correndo, né? Porque o corredor, ele fica viciado. Eu não tem como falar, olha, para de correr. Né? Ele não fica viciado, né? Então, gente, isso era para poder mostrar para vocês o seguinte. Nós temos aí um caminho para seguir. Opa, não tô sei para onde que eu tô indo. Tô voltando, né? Desculpa. Para a gente poder ver que nós temos como melhorar a celulite e que a gente tem que parar de falar que celulite não acaba. Isso para mim é coisa do passado. Nós temos aí em mãos aí um jeito de avaliar, um jeito de tratar e de resolver. E a gente tem que fazer uso disso, não dá para deixar passar mais, né? Com certeza. O pessoal tá perguntando onde compra. No final, um dos presentes que a Bibele deixou aqui para o Mundo Estética é um cupom de desconto. Então, tanto você que é profissional da área da beleza, da estética e da saúde, você pode aproveitar esse desconto. E você também que não é profissional, que está acompanhando a gente, porque de repente, você tem celulite, quer saber o que você pode fazer para melhorar o aspecto celulítico, também terá desconto no Home Care. E você que é profissional pode comprar, inclusive, os produtos Home Care com esse desconto para revender para os seus clientes e potencializar os resultados. Falando em Home Care, Ludmila, muita gente aqui perguntou se é importante indicar, fazendo em cabine os produtos que você mostrou, mas se é importante, de fato, a cliente fazer esse acompanhamento. E qual que seria esse produto Home Care? E qual que seria esse produto em cabine? Primeiro eu vou mostrar o Home Care. Tá ótimo. Eu vou falar... Não sei se já tá dando para ver aqui, tá? Eu vou falar o seguinte. Aqui nós temos uma dupla que eu falo que não tem, é tipo Batman e Robin, não tem como ficar meio separado. Porque nesse produto aqui no Firmap, nós vamos ter o Demai a 10% de concentração. E vamos ter aqui também, além do Demai, o Rafermine, que é um ativo que trabalha a flacidez da pele. Então, eu preciso do Firmap para a parte que a gente comentou da avaliação da celulite, do aspecto celulítico, quando a gente está falando de flacidez de músculo. Então, eu tenho que usar o Demai todos os dias, pelo menos uma vez durante o dia. E como esses produtos têm uma permeação muito imediata
e tem uma alta tecnologia de permeação, a quantidade que se usa é muito pouquinho, Jéssica, não é quantidade. Esses produtos não são produtos, gente, que a pessoa vai fazer massagem em casa. Em casa ela vai passar e o ativo vai entrar. Por isso que eles duram muito. Porque a gente tem uma mania de achar que produto corporal em casa tem que massagear. Massagear, ela vai massagear no consultório. Acaba dando até uma certa preguiça. Exatamente, se precisar massagear, se precisar fazer muitas... tem que passar 2 vezes, tem que passar muito, tem que passar na mão, não. Os produtos têm alta tecnologia de permeação, eles entram imediatamente. É um pouquinho. Então, um produto desse aqui vai durar uns 4 meses. É muito tempo que dura. Com certeza. Porque não é para massagear. Demais, gente, não é para fazer massagem. Muita gente compra Demais para massagear. Demais já entra e chega no músculo. Eu não posso ficar trabalhando o músculo, porque ele já vai fazer uma contração sozinho, entendeu? A tecnologia do ativo... A tecnologia do ativo, ele age por si só, né? Eu não tenho que ficar empurrando, né? Então, esses são os home care. Esses são home care. E esse aqui é o Celux. Na verdade, quando eu fiz aquela foto ali, que eu mostrei para vocês, a gente nem tinha o Firmap ainda. A gente fez só com o Celux. O Firmap foi lançado depois. O Celux, ele foi feito para o aspecto celulítico. Ele veio para contemplar a flacidez de pele, o lipedema e para prevenir a fibrose. No Celux, eu não trabalho o músculo. Aqui dentro não tem Demais. O Demais eu tenho realmente só no Firmap. O ideal realmente seria que a nossa cliente levasse os dois. Mas quando a gente tem um aspecto celulítico relacionado principalmente com a pele, lipedema, com a fibrose, vocês podem recomendar o Celux Home Care. Mas aí eu peço sempre para usar 2 vezes por dia. Tá? Aqui eu peço 2. Um pouquinho, só passar, ele vai permear a pele, não é para ficar massageando. O que eu gosto de falar para as meninas que fazem cursos comigo, né? Ou que vão lá na clínica? Então, agora é pro profissional. Pro profissional. Mas eu quero só mostrar os dois juntinhos, só para poder tirar uma dúvida. No profissional, esse profissional foi feito para massagem. Aqui tem ativos para massagem. Eles são iguais. Mas aqui tem ativos lipossomados que eu não coloquei no de massagem. Exatamente porque em casa a nossa cliente não vai ficar massageando. Agora, o Celux Cabine, ele é para massagem. E a quantidade que tem que colocar também é muito pouquinha, gente. Não é quantidade de produto que resolve. É a permeação que ele tem. Então, aqui a gente vai massagear. Então, o Celux Cabine, a quantidade é pouquinha. A gente não precisa ficar repassando. O deslizamento dele é super bom também, sabe? Ele é bem bacana mesmo. Muito bom. Eu, às vezes, não faço muito porque eu não fico atuando todo dia, né? Mas a menina que trabalha comigo não consegue mais realmente trabalhar sem ele, No tá? mundo estética, nós usamos o Celux depois da criolipólise para fazer a massagem. Então, e você viu que é só um pouquinho? Só ele pouquinho. é muito pouquinho que usa. Bem pouquinho. Ele dura muito, né? Dura. Porque às vezes as pessoas, Ludmila, o pote do Celux não é de 1 quilo. Mas ele dura tanto que é como se ele fosse. Não acaba, né? A tecnologia do ativo é tão avançada que não precisa uma grande quantidade. A gente já permeia. E aí a gente tem também, eu trouxe aqui para mostrar o seguinte, ó. Esse aqui é o Slimmer Home Care. Esse aqui é o Slimmer Cabine. Aqui a gente tem 1 quilo. Esse aqui é principalmente para trabalhar a lipólise. É diferente do Celux. Então, se a pessoa tiver com peso aumentado e tiver o aspecto celulítico, é bom às vezes intercalar. Um dia faz a drenagem ou massagem com Slimmer, um dia faz a drenagem e massagem com o Celux. Então, o Slimmer, ele vem para o adipócito, principalmente para o adipócito, tá? Então, aqui é para diminuir, para fazer lipólise. Só que a gente tem o Slimmer Home Care, que é esse aqui, ó. Então, o de 1 quilo para massagem e o Slimmer Home Care para casa, tá? Esse Slimmer Home Care, ele foi feito principalmente para diminuir gorduras e circunferências abdominais. Então, ele é indicado para essa gordura abdominal de homem, por exemplo. Ele é um produto que dura muito também, porque é só um pouquinho, não é para massagear, ele é só para passar, é só espalhar que ele já vai chegar até onde a gente quer que ele chegue, que é na hipoderme. Então, esse aqui, Home Care, nós vamos utilizar nas regiões que eu gostaria que diminuíssem no sentido da lipólise. Isso aqui não tem a ver com a celulite, isso aqui tem a ver com diminuição do adipócito, tá? É muito bacana esse produto. É um produto que a gente consegue ver um resultado aí em 1 semana. E eu sempre peço inicialmente para o meu cliente usar 2 vezes por dia, de manhã e de noite, bem localizadamente, tá? E todos esses produtos Home Care têm testes de eficácia e clínico de resultados,
tá bom? Deu para falar? Acho que deu, né? Contemplamos tudo do aspecto celulítico. Falamos de adipose, falamos de flacidez, falamos de lipedema. Acho que a gente falou de tudo, né? Gente? Eu cada vez aprendo mais com os professores. Bom, todo mundo perguntando como faz para adquirir. O WhatsApp está aparecendo aí na tela para vocês, o WhatsApp da própria Bibele, onde além de vocês poderem consultar tudo sobre os produtos da Bibele, você também receberá dicas todo mês ou até semanalmente sobre beleza, estética. Então aproveita, envia aí eu quero pro WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Vou deixar mais um pouquinho, o pessoal tá pedindo. Tirem foto, printa, passa para os amigos também, porque as dicas que vocês vão receber nesse WhatsApp são muito interessantes. Então várias dicas de ativo, não só para gordura e celulite, também a professora aborda muito sobre manchas, rugas, olheiras, flacidez de pele, flacidez muscular. Então tudo aí que a gente trabalha na área da estética, você consegue melhorar com certeza com os produtos de alta tecnologia. Bom, então, um presentão. Tem presentinho, gente. É um presentão, Tá tem muito toda a bem explicado, referência bibliográfica também que a professora abordou aqui na aula de celulite. É só acessar bit.ly/celulitepalestra para você garantir tanto o e-book que eles prepararam com muito carinho para vocês e também os slides dessa palestra. Então, ficou com alguma dúvida, quer rever de repente algum conceito, dá uma olhadinha nas fotos, então baixe o e-book e o slide nesse mesmo link, bit.ly/celulitepalestra. E o outro presente que eu pedi para a professora, que eu pedi para o pessoal lá da Bibele... É presente demais. Muito presente. 10% de desconto, válido até dia 8/3. Onde que você vai usar esse desconto? Válido para os produtos que estão aparecendo aí na tela para vocês. São os produtos que a professora acabou de apresentar para vocês. Então tem o Celux, o Slimmer, o Celux Home Care, o Firmap e o Slimmer também Home Care. Tá? Então, válido nesses produtos, 10% de desconto, mas lembrando que o presente é válido só para vocês que estão participando aqui do ao vivo e só até o dia 8 de março de 2018. Como faz para você aplicar esse desconto? Você vai acessar o site bibelecosméticos.com.br, bibelecosméticos.com.br, como está aparecendo aí na tela, no canto inferior direito, em vermelho, para vocês. E você escolhe, coloca lá no carrinho e aplica o cupom de desconto no final do carrinho. Porém, se você é um profissional da área da estética, você já tem mais desconto do que o cliente final. Então, você precisa primeiro se cadastrar. O pessoal da Bibele vai aprovar o seu cadastro. Aprovando, você consegue utilizar o cupom de desconto. Então, lembrando que se você é profissional, primeiro clique lá na aba de profissionais, vai falar que você precisa se cadastrar, só que o cadastro ele não é liberado automaticamente. O pessoal da Bibele realmente verifica se você é um profissional da área da estética, aprova o seu cadastro e aí sim você consegue fazer a compra. Mas fique tranquilo que se você tiver com qualquer dúvida, o WhatsApp dele está aparecendo novamente aí na tela. Chama o pessoal da Bibele que eles estão aí para ajudar vocês a fazer essa compra e também para tirar qualquer tipo de dúvida. E como eu falei, não só na linha corporal, também na linha facial. Eles têm assim uns resultados incríveis, principalmente em manchas, rugas e olheiras. Então vale muito a pena conhecer essa linha, é uma linha diferenciada, é uma linha com alta tecnologia e onde eles trabalham em não agredir a pele, e sim regenerar essa pele. É um trabalho totalmente diferenciado. Não tem problema não, os dois acessam, tá? Bom, e o certificado, pessoal, para gerar o certificado está aparecendo aí na tela. É só acessar bit.ly/me-certificados, usar a senha que está aí na tela para vocês. E agora nós vamos responder as dúvidas. Vamos deixar mais um tempinho aqui na tela. Novamente aí o cupom, para quem está com alguma dúvida, é só usar o cupom que está aparecendo aí, celulite 100 graus. Lembrando que 100 é com S. Muita gente achou que era 100 com C, achando que era 100 graus de muito quente, mas é de grau nenhum. Vocês viram nessa palestra que não tem que avaliar em graus, e sim, você tem que conhecer se aquilo de fato é ou não é celulite, se é gordura, se é flacidez de pele, se é flacidez de músculo, e aí sim escolher o melhor tratamento para o seu cliente. Então, para gerar o certificado, é só acessar esse link que está aí, colocar a senha, colocar os seus dados e gerar o certificado em PDF de participação. Lembrando que também tem um prazo
para você gerar. Se tiver com qualquer tipo de dúvida, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Bom, então vamos agora responder as perguntas. Então vamos. Aqui também os contatos da professora Ludmila. Então, bastante gente falando que já utiliza a linha, que tem excelentes resultados. Estou gostando bastante. Que bom. O que eu estou mais gostando é que eles estão se ajudando. Uhum. As meninas estão perguntando, eu passo primeiro qual produto? Então tá uma ajudando a outra aqui. Concorrência que nada, a gente tem que se ajudar mesmo. Que ótimo. Bom, vamos lá, algumas perguntinhas. A Débora Samara quer saber. Quero saber se a celulite diminui como tratamento de crioterapia e gestoterapia. Associado, de repente, aos seus produtos? Eu não sei, assim, porque eu não sei se que a crioterapia que ela está falando é alguma coisa que a gente usava há um tempo atrás. Eu não sei se a crioterapia que ela está falando são aquelas faixas geladas. Provavelmente. Eu tô achando que sim. Provavelmente. Vai depender do ativo, vai depender, né? do ativo, exatamente. Porque assim, eu já fui muito gordinha, né? Então eu já fiz muito tratamento com aquelas faixas geladas. Mas isso já tem muito tempo. Era muito bacana. Só que eu não sabia nada naquela época que eu sei hoje, né? Eu acredito que com certeza os resultados vão ser otimizados, sim, porque só com os produtos você já vai ver diferença. Se você já usa e já gosta da crioterapia, eu acho que você vai otimizar. Acho que vale a pena se associar. A Priscila quer saber se fazendo musculação junto melhora. Melhora demais. Agora, é muito interessante assim, quando a gente está fazendo, por exemplo, assim, a gente está sedentário. Começamos a fazer a musculação, porque uma coisa muito importante, gente, não adianta querer fazer uma hipertrofia sem carga. Tem que ter carga. Tem que fazer musculação, não tem outra saída, né? No pain, no não, gain. não adianta. Eu não gosto e faço, mas realmente é muito chato. Mas, de qualquer maneira, o ideal seria, quando a gente começa a fazer uma musculação pesada, a gente começa a melhorar o tônus muscular. Se você impulsiona esse tônus muscular com o DMAI, logicamente que o resultado vai aparecer mais rápido, né? Porque também tem pessoas que fazem musculação 3 vezes por semana, não todos os dias. Então, o ideal seria que nos dias que não fizesse, principalmente, aí sim, usar o DMAI. Eu acho que é importante. E quando a gente faz musculação pesada, a gente sempre acaba tendo um pouquinho de lipedema pelo excesso também de liberação de cortisol, pelo excesso de carga. Então, o Celux, ele entra aí também, para poder diminuir esse edema diariamente. Então, eu usaria fazendo musculação, o DMAI de manhã, o Firmap de manhã e o Celux à noite. Eu faria desse jeito. Perfeito. Estou aqui olhando as perguntas que são muitas. A Verônica quer saber assim, se para tratamento de flacidez de músculo, de pele e celulite, se só funciona se tiver o aparelho ou se ela pode apenas utilizar realmente os dermos cosméticos. Que foi o que você falou até durante a aula. Olha, voltando para os aparelhos, o que eu vou falar, gente, não é desmerecendo aparelhos, porque eu adoro um aparelho de radiofrequência, eu adoro os aparelhos de terapia combinada, sou encantado com a eletroestimulação. Só que, eu vou repetir, o aparelho realmente não vai resolver tudo, porque a gente não leva para casa. Então, alguma coisa a gente tem que fazer. Então, é muito mais importante todos os dias você mandar um alimento para o seu colágeno, um estímulo para o seu músculo, diminuir seu lipedema, porque realmente o resultado vai ser muito mais otimizado, porque todo dia você está cuidando. E o aparelho você vai de vez em quando. Então, eu ainda vou ser mais a favor do aparelho, uma boa alimentação, porque isso é todo dia, né? O aparelho não é todo dia, tá? Verdade. A Daniela quer saber se o DMAI pode ser associado a uma drenagem linfática. Pode, mas o DMAI, vamos colocar assim, vamos ser bem diretos e bem assim, realistas. DMAI é para músculo. Então, assim, quando você for fazer a sua drenagem, não faça com DMAI. Faça com um ativo que seja drenante. Nossa, E sempre deixa o DMAI para casa. O DMAI não é para a gente ficar mexendo. O DMAI, quando ele entra, ele estimula o músculo de uma maneira que se você ficar mexendo, esse estímulo se perde, entendeu? Então, o ideal é assim, DMAI para casa. Na cabine, as drenagens com outros ativos. Tá? Ou de repente finalizar um protocolo. Ou finalizar, na hora eu faço muito isso, no finalzinho da sessão, a cliente antes de ir embora, passa um DMAIzinho ali que dá aquela levantadinha para a pessoa ir embora. Renata Santos da Silva, se pode utilizar em conjunto um colágeno viral. Sim, se quiser pode, com certeza, ele é super bem-vindo.
Joyce Alves, se a pessoa tiver flacidez muscular, flacidez de pele e fibrose, como faz o uso dos produtos? Cada dia usa um ou como é feita essa associação? Se tiver fibrose mesmo, se você conseguir achar uma fibrose, o que é muito difícil, aí tem que ser diário. Aí tem que ser Diário. todos os dias. Porque se chegou a formar uma fibrose, esse problema já está aí tem muito tempo. Então, assim, vamos dizer assim, que o comando, aquele estímulo de melhora, ele tem que ser diário, tá? Mariana Ponce, e se tiver flacidez de pele e gordura junto? Usa os dois, o Firmap? Se tiver flacidez de pele, porque o Firmap, o Demai é pro músculo, né? Se tiver flacidez de pele só, não for de músculo, vamos supor que a pessoa... Isso acontece muito com mulheres mais maduras, né? Mulher mais madura, 50 anos, 55 anos, malha pesado e tem o aspecto celulítico da flacidez de pele da idade. Então, aí não é o Demai. Aí são ativos para flacidez da pele. Eu falei do Rafermine, eu falei do Instensil, né? E aí são também os produtos para o aspecto celulítico do lipedema. Você falou da gordura. Então, aí vão ser o extrato seco da laranja amarga, a cafeína, por exemplo, seria o Slimmer. No caso de que você está me falando aí, o Slimmer, mas não o Demai. A Desiane está falando assim, que ela é recém-formada em fisioterapia e está procurando ingressar na área. Se tem algum curso ou workshop mostrando esses protocolos. Inclusive, dia 20, agora de março, nós teremos um evento da Bibele aqui, um evento gratuito. Em breve nós vamos colocar no site do Mundo Estética e nós teremos tanto o passo a passo e a avaliação em celulite, como também nós teremos a avaliação e o tratamento em rugas, manchas e olheiras. Então vai ser um dia completo de muita informação para você se atualizar e você também poderá ver isso na prática. Então será em São Paulo, no Mundo Estética, dia 20 de março. Mas em breve nós teremos mais novidades para vocês, é só acompanhar o site. A Dani está perguntando se pode utilizar também no abdômen esses produtos. Pode utilizar no abdômen também. Aquilo que todo mundo chama de celulite no abdômen, que está também chamado de uma forma errada, na verdade é que a gente tem um lipedema, né? Então, o ideal é que a gente use os ativos citodrenantes no abdômen, os ativos lipolíticos no abdômen. E se a pessoa tiver uma flacidez de abdominal, aí também o Demai, né? Eu acho que todo mundo está participando aqui é mulher. Então elas ficam perguntando, mas eu tenho gordura, eu tenho flacidez de pele, eu tenho flacidez de músculo. Então as perguntas estão bem parecidas. Por exemplo, olha a Júlia. E caso a pessoa tenha os 3 problemas, qual trata primeiro? Qual produto, por exemplo, utilizar primeiro? Ela tem gordura localizada, flacidez de pele, flacidez de músculo. O que você indicaria? Nossa, gente, é difícil falar o que trata primeiro, porque a gente às vezes tem isso, né? O cliente vai lá na clínica e ele não tem grana para levar os 2, né? Isso acontece. Eu sempre insisto, porque eu acho que não tem como tratar tudo separado. É difícil, né? É muito difícil eu responder isso agora, porque, por exemplo, assim, vou dar um exemplo para ver se vocês vão me entender. Uma pessoa que acabou de ter uma gestante, por exemplo, que está voltando o abdômen para o lugar, ela tem mais flacidez de pele do que a flacidez do próprio músculo. Então, ela vai trabalhar primeiro a flacidez de pele dela. Uma pessoa que perdeu peso, ela vai ter mais flacidez de pele. Mas uma pessoa, por exemplo, assim, que tá muito sedentária há muitos anos, não faz um abdominal tem anos, talvez ela precise primeiro de trabalhar o músculo. Aí a gente tem que avaliar, é difícil falar o que trabalhar primeiro, né? O que tratar primeiro. Acho que com esses exemplos assim dá para entender um pouquinho, né? Perfeito. Se tiver de fato a fibrose, qual que é o produto? O Celux. O Celux. Mostra para esse aqui, as meninas, tem bastante gente perguntando. Se tiver de fato a fibrose, o Celux. E se tiver de fato a fibrose, eu vou repetir que eu acho muito difícil, muito mesmo. Se tiver, nós vamos usar o Celux 2 vezes por dia. Okay, tá? Perfeito. Muita gente elogiando bastante a sua aula. Que bom, obrigada. Muito gostosa a participação de vocês, eu estou extremamente feliz. Muitos profissionais querendo cada vez mais se atualizar e se aprimorar, isso é muito importante. Nós estamos todos juntos pela estética, sempre. Estão perguntando se você pode falar com a idade da corredora.
A idade da corredora, ela hoje deve estar com 42 anos. Ah, legal. Mas a primeira foto foi há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, né? Hoje ela deve estar com uns 42, 43 anos. Muita pergunta repetida, por isso que eu tô passando aqui. Eu tô daqui doida para enxergar e não tô enxergando nada, né? Ó, a Luciana falou que ela faz intradermoterapia para celulite, gordura, flacidez. Quantas horas depois, após esses procedimentos, poderia utilizar os seus produtos? Olha, Luciana, eu até acho que, como a intradermo é mais invasiva, eu acho que seria super interessante, utilizar imediatamente. Após? Sim, porque toda vez que a gente faz alguma coisa invasiva, sempre dá um pouquinho de edema, né? Então, eu acho que o Celux é para você usar, você vai ficar encantada de usar ele pós. E preparar essa pele também, né? Antes você vai dos amar procedimentos. O Celux para esse pós-intradermo seu, vai amar, você vai ficar encantada. Porque a diferença que dá é muito grande. Então, assim, imediatamente no mesmo dia, acabou ali, passou. Já acabou a sessão, já está passando o produto. Perfeito. Então, mais uma vez aqui para vocês que querem aproveitar e conhecer essa linha maravilhosa da Bibele, que tem todo o carinho da professora Ludmila Bonelli, foi tudo feito a dedo, com uma escolha baseada na experiência dela, baseada nessa experiência que vem de realmente atuar, sempre clinicou, né, professora? Que tem muita até gente, hoje, às vezes, até hoje. Então, ela vê resultado de perto praticamente, desde sempre, praticamente o tempo todo. O tempo todo, intensivamente. Então tá aí pra vocês, aproveitem, são 10% de desconto, válido até o dia 8. Se você tiver qualquer dificuldade de usar o cupom que tá aparecendo na tela, entre em contato com o pessoal da Bibele. Então entre através do WhatsApp ou através do próprio site também. Tá? Então, bibelecosméticos.com.br ou bibelecosméticos.com. Dei uma travadinha aqui. Vamos lá, então, o WhatsApp tá aparecendo aí na tela. Gente, quero agradecer mais uma vez, imensamente, a presença de vocês. Muito obrigada também pela incrível aula. Foi ótimo, né? O pessoal foi bom. Tá amando. Passou rapidinho. Muito mesmo. Quero agradecer a todos os elogios, o carinho, a paciência de vocês também em nos acompanhar todos os ao vivos. Muito obrigada pela dedicação, muito obrigada pelos elogios, pelos comentários. E mais uma vez eu quero convidar a todos vocês para enviar um eu quero para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela, da professora Ludmila Bonelli, que é o 31 99217 2101. Que você vai receber muitas novidades, você vai receber, inclusive, os ativos mais utilizados em vários tipos de tratamentos estéticos. Muito obrigada mais uma vez, professora. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, gente, por ter ficado aí me ouvindo, né? Mas eu acho que é bom, sempre é bom. Foi ótimo, né? foi muito sempre bom. É bom. Foi excelente aprender. E eu adoro falar sobre isso também, para ver se o povo abre essa cabeça um pouquinho, né? Então, vocês viram que nem todo furinho realmente é uma celulite. Vamos olhar esses furinhos de uma forma diferente. E quando você avalia de uma forma adequada, vocês vão perceber que o resultado vem muito mais rápido. E eu conheço muitas pessoas que às vezes falam, nossa, Jéssica, eu faço trabalho de celulite, e às vezes até piora. Piora porque, de repente, não é a celulite, ou porque você está tratando, às vezes, uma flacidez, como se fosse uma celulite, ou uma gordura, como se fosse uma celulite, e você viu aqui nessa aula maravilhosa que não é uma celulite. Então, muito obrigada. Mais uma vez, dividam com a gente os seus resultados. Coloquem aí nos comentários, eu quero saber se você já está trabalhando com celulite, se você trabalha com os produtos, qual que é a sua experiência, conta aqui pra gente dividir ainda mais experiência com você. Mais uma vez, então, muito obrigada para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, gente, obrigada.